Olá, amigos do canal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem e prontos para falar de NFL. Antes de mais nada, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Também me siga nas redes sociais, @DavidChiodini, e considere se tornar um membro do clube, né, do canal. O clube de membros aí já está funcionando, já temos lá quase 70 pessoas e tem muito conteúdo exclusivo para você que quer um conteúdo a mais, que quer ir um pouquinho mais fundo, né? Tem 3 planos aí. Lembrando que se você está usando o aplicativo no iPhone, por muitas vezes não vai aparecer. Aí você tem que solicitar a versão para computador ou entrar por um PC, tá? É um problema da Apple com a Google, com o YouTube, e aí às vezes você precisa fazer isso, se não aparecer aí para você no aplicativo do YouTube no iPhone. Mas teve muito conteúdo lá esse final de semana, vai ter essa semana, tem muita coisa legal. Então, se você quiser se tornar membro, seja bem-vindo. Vamos que vamos falar dessa primeira semana da pré-temporada, e eu separei 5 nomes que cresceram aí. 5 nomes não, tem mais nomes, né? Mas vamos deixar como 5 nomes que cresceram nessa primeira semana. E eu quero começar com Baker Mayfield. Baker Mayfield tá numa disputa lá com o Kyle Trask pela titularidade no Tampa Bay Buccaneers, e o Baker Mayfield teve a primeira campanha, e assim, por mais que o Kyle Trask depois, no jogo contra o Pittsburgh Steelers, tá? Que o Kyle Trask possa ter feito algumas coisas interessantes, possa ter conseguido alguns bons lançamentos, mas também teve uma interceptação muito ruim, teve alguns lances em que claramente ele segurou mais a bola, e ficou claro que a diferença do Baker Mayfield para o Kyle Trask é bem grande. Isso quer dizer que o Baker Mayfield é o futuro da franquia, é o cara que vai conduzir esse time a alguma coisa maior, esse tipo de afirmação que eu estou fazendo? Não. Mas o touchdown do Baker Mayfield pro Palmer no cantinho da endzone mostra que ele tem uma coisa que o Kyle Trask não tem tanto, que é talento. Tá? O Baker Mayfield tem um bom nível de talento. O seu problema é consistência, é mental, é conseguir ser um quarterback que quando as coisas não dão certo, ele não entra numa espiral para baixo e tudo mais. Então o Baker Mayfield deu para mim uma distanciada nessa semana. Para mim ele salta na frente do Kyle Trask. Para mim essa é uma batalha que já tinha um grande favorito e era ele, né? E esse jogo contra o Pittsburgh Steelers fez com que ele saltasse ainda mais nessa corrida contra o Trask pela titularidade na semana 1 lá no Tampa Bay Buccaneers. Outro nome que brilhou, na verdade uma dupla, na verdade um brilhou mais que o outro, mas vamos lá. Kenny Pickett e George Pickens, né? Kenny Pickett conectou um passe para o George Pickens, que quebrou tackles, levou a bola para a endzone, 33 jardas, um belo touchdown. O Pickens está fazendo um ótimo training camp, é o que tudo que é reportado lá por Pittsburgh. Existe uma grande expectativa em torno dele, né, para essa sua segunda temporada. É um jogador que era talentoso saindo do ensino médio, que teve uma boa primeira temporada lá em Georgia, que talento tem, né? A questão é se vai conseguir manter. Mas, principalmente, Kenny Pickett brilhou, né? O Kenny Pickett é muito mais confortável nesse jogo, assim, muito mais confortável com o sistema do Pittsburgh Steelers, com a velocidade do jogo como um todo, entendendo melhor a situação, quando ele precisa entrar no pocket, quando ele precisa sair, quando ele precisa ser mais conservador, quando ele pode ser mais agressivo. Então, assim, pareceu um quarterback que o jogo da NFL não está passando mais tão rápido para ele como estava passando na temporada de calouro. É um cara assim que o jogo parece ter mostrado uma evolução. Claro, é um amostral pequeno, são poucas campanhas, mas me pareceu um quarterback diferente até no nível de confiança, né? Hesitou menos, quando encontrou a janela, soltou a bola. Nesse touchdown do George Pickens, manipulou o safety com os olhos, né? Criou o espaço lá para o George Pickens aparecer. Então é isso que se espera, um quarterback que siga uma linha de evolução. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu não sou um grande fã do Kenny Pickett, não vejo nele um grande teto. Mas se o jogador está evoluindo, a gente tem que ser justo aqui e falar. E ele mostrou isso nesse jogo, assim. Algumas coisas que a gente não via em temporada regular no Kenny Pickett do final de 2022. Né? É um cara que teve boas campanhas no final
dos jogos em 2022, mas ainda era bastante cru nesse ponto do jogo, da consistência, de entender melhor o que está acontecendo, da tomada de decisão mais rápida, de o pull the trigger, né, puxar o gatilho mais rápido, tudo isso ele mostrou um pouco melhor contra o Tampa Bay Buccaneers. Fica uma perspectiva muito interessante. E aí um ataque do Pittsburgh Steelers com um pouco mais de velocidade, adicionando alguns jogadores mais velozes, o George Pickens aparecendo, então fica aí uma expectativa muito boa para o torcedor do Pittsburgh Steelers se confirmar essa evolução do Kenny Pickett. Terceiro, outra dupla que bombou, né? No jogo contra os Giants, nós tivemos o show da família Okwara, lá do Detroit Lions. Romeo e Julian Okwara são irmãos, para quem não sabe, tá? Jogaram na mesma universidade de Notre Dame, mas o Romeo já estava na NFL há mais tempo. Teve uma temporada em 2020 de 10 sacks, e aí se lesionou, não conseguiu mais jogar nos últimos 2 anos, teve pouco mais de 300 snaps nos últimos 2 anos. Era um pass rusher que eu tinha muito em alta conta para 2021 ali, e aí ele foi sumindo por conta das lesões e não conseguiu mais produzir. E o Julian Okwara, ele foi draftado justamente em 2020, mas também é um cara que não conseguiu produzir ainda, também teve lesões, e mesmo quando teve oportunidade não foi tão regular, né? E nesse jogo contra os Giants, somados, tiveram 11 pressões e 4 sacks. Os dois tiveram sacks, os dois tiveram pelo menos 5 pressões, dividiram aí essa pressão. A gente tem que lembrar que a defesa do Detroit Lions foi uma das piores da temporada passada. Então, assim, tem o Aidan Hutchinson, obviamente, como seu pass rusher número 1, mas adicionar novos jogadores, adicionar jogadores capazes de dividir a responsabilidade ou de jogarem no outro lado é muito importante, né? O Romeo Okwara é um cara que já provou que tem talento para a NFL, mas precisa dessa afirmação pós-lesões. São 2 anos, basicamente, que não conseguiu fazer nada, e o Julian Okwara pode estar com emprego em risco. Então, ter uma performance dessa na pré-temporada ajuda muito, né? O Dan Campbell deve estar muito feliz, né? Pode ser que esse jogo salve o emprego do Julian e o Romeo comece a entrar no trilho aí para se tornar um pass rusher, voltar a ser um bom pass rusher na liga, jogar no lado oposto ao Aidan Hutchinson e ajudar esse time aí a confirmar as expectativas de muita gente, que é um time para brigar pela divisão, para ir aos playoffs. Quarto nome de destaque, esse aqui é um trio basicamente, né? Que é algumas peças novas do Philadelphia Eagles, tá? Eu ia falar do Jalen Carter porque ele jogou 2 snaps, e 2 snaps quer dizer o quê? O cara vai ser titular na temporada regular. Porque se você deixa um calouro jogar só 2 snaps no primeiro jogo de pré-temporada, é sinal que você vai usá-lo bastante e tem muito medo de machucá-lo. Em 2 snaps ele criou uma pressão. O primeiro snap dele, ele deu um baile no guard contra quem que era o jogo dos Eagles? Agora me fugiu. Do jogo dos Eagles, ele deu um baile no guard que estava na frente dele e forçou uma pressão, né? E foi muito bem, assim, aquela jogada, impressionou, mas eu queria chamar a atenção para o DeAndre Swift. Também a gente tem uma batalha de running backs lá no Philadelphia Eagles, todo mundo brigando por essa vaga, quem vai ocupar o lugar que era antes do Miles Sanders. Agora você tem lá o Rashad Penny, você tem o Kenneth Gainwell, né? E você tem o DeAndre Swift, que veio do Detroit Lions, e o Swift conseguiu com poucas carregadas também, conseguiu uma boa corrida, conseguiu mostrar ali algum juice, né, algum suco, foi bem interessante, pode ter dado uma largada na frente, assim, para mim o favorito a ter mais snaps, né? Mas eu acho que vai ser uma rotação bem grande aí no lado do Hurts. E, por último, o Sidney Brown, né? O Sidney Brown é uma posição que os Eagles não têm grandes nomes, é a posição de safety. O Sidney Brown, que foi draftado esse ano, teve 9 tackles, estava em todos os lugares, fazendo jogadas na bola. Então, um recado para os safeties dos Eagles ali, o Sidney Brown tá disposto. Então, Swift, Sidney Brown saindo na frente em corridas ali, e o Jalen Carter
mostrando que era realmente um jogador espetacular, que se tiver focado em jogar futebol americano, deve impactar de imediato nessa rotação, tá? E deve conquistar bastante espaço, galgar espaço nesse miolo da linha defensiva do Philadelphia Eagles. E para finalizar, tá? Para finalizar, Derek Carr. Derek Carr, que a gente lembra, saiu lá de Las Vegas, do Las Vegas Raiders, cuspindo marimbondos, né? Não sei se esse termo existe nas cidades de vocês, mas cuspindo marimbondos é muito bravo, muito nervoso, e não bateu com o Josh McDaniels e tal, foi para o New Orleans Saints e se mostrou muito confortável na primeira campanha aí contra o Kansas City Chiefs, conduziu uma campanha que terminou em touchdown, distribuindo a bola, encontrando o Michael Thomas, encontrando o Alvin Kamara, que vai estar suspenso durante as 3 primeiras partidas, mas o Kamara sendo bastante utilizado. Mas assim, um Derek Carr bem seguro do sistema, um Derek Carr se movendo muito bem. Obviamente não foi muito pressionado, mas dá para ver que é um cara que está com a confiança alta, que está com a motivação alta e muito confortável. Eu acho que essa é a melhor expressão. O Derek Carr bem solto no jogo, assim. Às vezes a gente vê o quarterback chegar num time novo e uma certa ferrugem, né? Uma certa dificuldade de entrar no sistema e tudo mais. Foi muito bem o Derek Carr. Dentro de uma NFC South que promete ser tão equilibrada, em que a gente tem Tampa Bay um pouco atrás, mas tem Carolina Panthers, Atlanta Falcons e New Orleans Saints na briga, né? E vale lembrar que os 3 terminaram o ano passado com a mesma campanha. Você ter o melhor Derek Carr pode ser a diferença entre ver os jogos de janeiro da TV ou estar neles, né? Então, o Derek Carr sobe um pouquinho o seu estoque aí com essa boa partida contra o Kansas City Chiefs. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, se inscreva no canal, se torne membro, valeu e tchau!